Fala, lotequeiro e lotequeira. Seja muito bem-vindo ao Loteca Informações dos Jogos da Semana. Aqui você fica por dentro de tudo o que realmente importa antes de marcar seu cartão. Desfalques, momento das equipes, estilo de jogo, tendências de mercado e as análises mais atualizadas para os 14 jogos da rodada. Se você quer jogar com confiança, estratégia e informação de verdade, este é o lugar certo. E olha só que clima bom para quem acompanha de verdade. A loteca do concurso anterior acumulou. Ninguém levou os 14 pontos. Teve 4 ganhadores com 13 pontos, cada um levando 47 mil e uns quebrados. A arrecadação passou de 3 milhões. E o mais animador é que a estimativa deste concurso 2029 já está na casa de 1,5 milhão. Ou seja, quem está chegando agora está pegando a rodada perfeita para tentar aquela cravada histórica. Então, para quem é fiel e seguidor do canal, já estamos atentos para esta Loteca 1229. Porque quando acumula assim, o valor cresce, o interesse aumenta e a emoção também. E é justamente nessas rodadas que uma boa análise faz ainda mais diferença e bora juntos para tentar beliscar esse belo prêmio. Então, se acomoda aí, pega seu bloco de anotacões, porque agora vai começar o momento da loteca. Jogo 1. Corinthians e São Paulo. Quando a bola rola e a torcida invade o estádio com batidas de tambor e cânticos que parecem um rugido contínuo, é porque mais um clássico está prestes a começar. E esse encontro entre as camisas que carregam paixões diferentes é a síntese viva do futebol estadual paulista. O Corinthians chega a esse embate com uma rotina interna de trabalho bastante distinta da do rival. Treinadores trocando ideias e ajustes constantes, ecoando nos vestiários, enquanto os atletas sentem na pele o desgaste de uma sequência de confrontos que testam não só a técnica, mas também a profundidade do elenco, com nomes importantes transitando entre ausências e retornos após lesões que mexem diretamente no desenho tático e na confiança, forçando o comando técnico a reorganizar setores e redescobrir soluções dentro da própria casa. No lado tricolor, a história é marcada por um elenco mais esburacado, como uma muralha, com pedras faltando em pontos fundamentais, onde vários jogadores que seriam pilares da construção ofensiva e defensiva sequer entram em campo devido a limitações físicas significativas, deixando a equipe mais frágil nas transições e mais dependente da improvisação e da entrega coletiva para suprir as lacunas deixadas por peças-chave que, em condições normais, dariam ritmo e referências claras de jogada. Nesse cenário, o treinador do São Paulo tem buscado equilibrar a formação e explorar recursos jovens ou menos utilizados para preencher a carência de opções e manter uma ideia de jogo que ainda assim seja competitiva. O histórico de confrontos diretos entre essas duas torcidas rivais é uma tapeçaria de drama e emoção onde cada bola parada, cada disputa pelo alto e cada arrancada em velocidade ganham contornos de decisão, com o Corinthians mostrando um domínio emocional mais sólido em determinados momentos, construindo sequências que infundem confiança no coletivo, enquanto o São Paulo ainda busca seu melhor momento dentro desse ciclo atual, muitas vezes encontrando maior resistência quando enfrenta uma equipe que já acumulou sucessos recentes frente a adversários de mesma estatura. Essa narrativa cria uma atmosfera onde a memória do confronto e a fome por vitória se misturam de forma visceral em cada jogada. A forma recente dessas duas equipes fala por si só, com um Corinthians que alterna momentos de maior controle e posse de bola
com fases de menor intensidade, exigindo dos seus jogadores uma disciplina tática constante para manter o equilíbrio entre defesa e criação de jogadas, e um São Paulo que luta continuamente para encontrar consistência no desempenho, enfrentando um calendário que testa não só o físico dos atletas, mas também a capacidade de reagir sob pressão, especialmente quando o gramado reverbera cada grito de incentivo e cada suspiro da arquibancada como se fosse parte da própria estratégia de quem está em campo. Mando de campo e elementos externos como clima e arbitragem também imprimem seu peso na narrativa desse embate, porque os ventos que sopram sobre as arquibancadas, o calor da torcida em determinadas fases do jogo e a marcação do juiz transformam momentos isolados em pontos de virada, exigindo decisões rápidas e ajustes de gestão coletiva do elenco que revelam a profundidade mental e emocional de cada jogador, quando a partida é disputada sob o olhar atento de milhares de espectadores, cada um deles carregando uma história de paixão, frustração e expectativa. Análise final. A tensão que cresce desde os primeiros instantes até o apito final é um convite para mergulhar num roteiro onde desfalques, contexto de confrontos, forma recente e presença vibrante das duas torcidas se entrelaçam, criando um enredo de imprevisibilidade e desafio contínuo para quem veste as camisas e para quem observa cada passe, cada interceptação e cada finalização como um capítulo de uma história intensa que pode pender para um lado ou para o outro conforme a coragem, adaptação e espírito de luta que ambos imprimem no gramado, fazendo com que cada segundo se torne decisivo e que a vitória seja sempre um prêmio conquistado com suor, estratégia e coração. Essa análise foi útil para você? Então, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 2. Cruzeiro e Uberlândia. A noite em que as arquibancadas vão se iluminar com o ritmo da torcida é também a mesma em que as peças que compõem o elenco vivem suas próprias batalhas internas. E esse cenário se reflete no Cruzeiro, que entra em campo com algumas ausências e ajustes forçados, com personagens que já tiveram destaque abrindo mão de sua presença, ou vendo minutos reduzidos, exigindo que o treinador interino reorganize a estrutura do time em busca de equilíbrio entre defesa e criação. Enquanto do outro lado, o Uberlândia tenta preencher lacunas no seu setor ofensivo e defensivo, adaptando a formação para dar conta de desafios que se apresentam com jogadores vindos do banco de reservas que precisam brilhar ao mesmo tempo em que a equipe mantém o foco no jogo que se desenrola sob a pressão de uma torcida fervorosa. No percurso dessa temporada, a memória dos confrontos diretos entre essas camisas traz lembranças de duelos intensos, onde a história mostra vantagem ampla para o Cruzeiro diante do Uberlândia, com muitos episódios marcados por vitórias robustas e poucos empates, construindo um pano de fundo que pesa na cabeça dos atletas à medida que cada passe e cada disputa ressoam como ecos de embates passados, fazendo com que a carga emocional seja adicionada à tática e ao empenho físico, um fator que transforma cada momento de aproximação das redes em uma pequena batalha dentro de um campo que parece maior por causa da expectativa de quem assiste. O Cruzeiro tem transitado por fases em que venceu com virada e mostrou habilidade para reagir após começar atrás no marcador. Mesmo sofrendo com oscilações e a necessidade de superar contratempos, como lesões repentinas e trocas no comando da equipe, uma trajetória que revela tanto a capacidade de adaptação quanto a fragilidade que pode surgir quando as peças principais não estão alinhadas
ou quando o rendimento coletivo precisa de ajustes que pareçam naturais, enquanto o Uberlândia, apesar de desafiar os gigantes com coragem e assertividade em certos momentos, luta com a consistência da execução de suas jogadas e busca imprimir seu estilo de jogo mais incisivo, sem sucumbir ao ímpeto adversário que pressiona em todos os setores. A forma recente desenha uma narrativa onde o Cruzeiro alterna momentos de controle de bola e intensidade com lapsos de concentração que já lhe custaram resultados em outras partidas, exigindo do grupo uma gestão mental e física aprimorada à medida que se aproxima este embate no Mineirão. Palco onde o Uberlândia também já experimentou respostas difíceis ao enfrentar a pressão de uma torcida hostil e o desafio de buscar espaços contra uma defesa estruturada, fazendo com que cada troca de passes e cada disputa pelo alto tenham o sabor de um duelo dentro do duelo, amplificando a tensão no gramado e nas arquibancadas. E quando pensamos no jogo que se anuncia, o mando de campo e a atmosfera que o estádio vai construir já começam a desenhar a paisagem emocional dessa narrativa esportiva, com o Cruzeiro carregando o peso de expectativas maiores por sua tradição e por ter encarado desafios recentes que testaram sua capacidade de gestão de elenco frente a jogos seguidos, enquanto o Uberlândia, mesmo navegando entre vitórias, empates e os seus próprios ajustes, mira no campo a chance de se consagrar naquele momento como a surpresa no roteiro, uma possibilidade de zebra que, embora improvável, segundo a longa história de encontros, nunca está totalmente fora do alcance quando a determinação se mistura com estratégia e coragem. Análise. Final. A vibração prévia que surge do apito inicial até o último segundo convida o espectador a entrar numa narrativa em que cada desfalque, cada ajuste tático, cada lembrança de confronto anterior e cada batida de coração na torcida se torna parte de um enredo maior capaz de elevar a emoção e a curiosidade, exibindo um espetáculo onde as forças se chocam e se moldam num teatro de expectativa e decisão iminente, lembrando que no futebol nada está escrito até que a bola pare de rolar e que a sensação de tensão e possibilidade está sempre presente em cada ação sobre o gramado. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 3. Palmeiras e Mirassol. O clima que antecede esse confronto é daqueles em que o estádio parece respirar junto com a torcida, e o Palmeiras chega a esse jogo carregando não apenas a responsabilidade de manter o nível competitivo que construiu, mas também a necessidade de administrar ausências importantes que obrigam o treinador a redesenhar o meio e o ataque, preservando o equilíbrio entre intensidade, posse e recomposição defensiva, enquanto o Mirassol entra em campo com uma estrutura mais enxuta e um elenco que sente mais profundamente cada desfalque, já que a perda de um jogador-chave costuma alterar toda a engrenagem coletiva e exige adaptações rápidas, quase artesanais, para que o sistema continue funcional. O histórico recente entre essas equipes traz capítulos de surpresa e resistência, com o Mirassol já tendo sido protagonista de noites em que calou arquibancadas maiores usando organização, linhas compactas e transições rápidas, enquanto o Palmeiras costuma impor seu ritmo com circulação paciente da bola e pressão alta na perda, criando um contraste claro de estilos que transforma cada duelo em um choque de filosofias. Uma espécie de xadrez em movimento, onde cada ajuste de posicionamento pode abrir ou fechar caminhos decisivos. Na caminhada dessa competição, o Palmeiras tem mostrado uma forma consistente,
alternando jogos de controle absoluto com partidas mais travadas, nas quais a equipe precisou recorrer à bola parada e à insistência pelos lados do campo para furar defesas fechadas, enquanto o Mirassol vem oscilando mais, intercalando atuações muito sólidas com outras em que o sistema se desorganiza sob pressão contínua, especialmente quando é forçado a defender mais perto da própria área por longos períodos. O mando de campo pesa como um personagem invisível dessa narrativa, porque a proximidade da torcida amplia tanto a confiança do time da casa quanto a tensão do visitante, e isso costuma se refletir em decisões mais rápidas, divididas mais fortes e uma intensidade que cresce a cada minuto. Ainda mais quando o clima contribui para um jogo fisicamente exigente e a arbitragem adota um critério que permite mais contato, o que favorece equipes mais intensas e organizadas na recuperação da bola. Na gestão de elenco, o Palmeiras se vê diante do desafio de equilibrar rodagem e rendimento, já pensando nos compromissos seguintes e na necessidade de manter jogadores-chave inteiros ao longo da temporada, enquanto o Mirassol enxerga esse jogo como uma vitrine e uma chance de testar seus limites contra um adversário de patamar superior, algo que costuma elevar o nível de concentração e entrega de todo o grupo, alimentando aquela sensação de que, mesmo contra a lógica do favoritismo histórico, sempre existe espaço para uma zebra nascer de um detalhe, de uma desatenção ou de um momento de inspiração. Análise final. A sensação que toma conta do ambiente é a de um duelo em que organização, leitura de jogo e capacidade de adaptação serão mais determinantes do que qualquer plano inicial, e cada ausência, cada ajuste tático e cada resposta emocional à pressão da torcida pode inclinar a balança ao longo do confronto, transformando esse jogo em uma narrativa viva de tensão crescente, onde o gramado vira palco, os jogadores viram personagens e o desfecho só se revela quando o último apito ecoa no ar carregado de expectativa. Essa análise foi útil para você? Então, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 4. Volta Redonda e Flamengo. O estádio começa a ganhar vida muito antes da bola rolar, com a torcida do Volta Redonda ocupando cada espaço como quem sabe que essa é uma daquelas noites em que o ambiente pesa tanto quanto a qualidade técnica, enquanto o Flamengo chega com uma formação jovem, leve e cheia de energia, formada majoritariamente por atletas do sub-20 que carregam nos olhos o brilho de quem enxerga nesse jogo uma porta aberta para o futuro, mas que também sentem o impacto natural de atuar em um cenário mais hostil, mais físico e mais emocional do que aquele a que estão acostumados nas categorias de base. A situação de elenco cria um contraste interessante, porque o Volta Redonda entra com sua estrutura mais próxima do ideal, com jogadores experientes no contexto do estadual, acostumados ao gramado, ao ritmo do campeonato e às nuances desse tipo de confronto, enquanto o Flamengo precisa lidar com a ausência de suas principais referências do elenco principal, o que muda completamente a forma de jogar, reduz a presença física em alguns setores e exige que a equipe aposte mais em mobilidade, troca de posições e velocidade para compensar a falta de maturidade competitiva. O histórico de confrontos traz uma narrativa curiosa, em que o Flamengo costuma dominar quando chega com força máxima, mas encontra muito mais dificuldade quando precisa enfrentar esse tipo de duelo com uma equipe alternativa, especialmente em estádios menores, onde o Volta Redonda se sente em casa, conhece cada detalhe do campo e transforma o jogo em algo mais truncado, mais disputado e mais emocional,
usando o peso do ambiente como uma extensão do próprio time. A forma recente do Volta Redonda mostra uma equipe que valoriza muito a organização defensiva, as linhas compactas e a exploração de bolas paradas e transições rápidas. Um estilo que casa perfeitamente com jogos em que o adversário tem mais posse, mas menos força física e menos experiência, enquanto o Flamengo Sub-20 apresenta um futebol mais solto, mais técnico e mais ousado, com jogadores que arriscam mais o drible, procuram tabelas curtas e tentam acelerar o jogo sempre que possível, ainda que isso venha acompanhado de erros naturais de tomada de decisão. O mando de campo se torna quase um personagem nessa história, porque o silêncio que antecede uma cobrança de falta, o grito que explode depois de um desarme mais duro e o barulho que cresce a cada chegada do time da casa criam uma pressão constante sobre os jovens do Flamengo, que precisam manter concentração e personalidade para não se deixarem levar pelo ambiente, enquanto o Volta Redonda usa exatamente essa energia como combustível para aumentar a intensidade e transformar cada dividida em uma mensagem clara de que aquele espaço não será cedido facilmente. Na gestão de elenco, o Flamengo trata esse jogo como um laboratório vivo, onde observa quem responde bem à pressão, quem consegue manter o nível técnico sob estresse e quem demonstra maturidade para jogos maiores, enquanto o Volta Redonda enxerga a partida como uma oportunidade de afirmação dentro da competição. Uma chance de medir forças contra um adversário de camisa pesada, ainda que em versão alternativa, e de mostrar que organização, entrega e leitura de jogo podem equilibrar qualquer diferença de nome ou tradição. Análise final. A sensação que se constrói ao longo desse confronto é a de um choque entre juventude e experiência, entre leveza e intensidade, entre talento em formação e competitividade já consolidada, onde cada desfalque do Flamengo e cada jogador inteiro do Volta Redonda se transformam em peças de um tabuleiro emocional e tático que vai sendo montado jogada a jogada, até que o campo inteiro pareça respirar junto, esperando o momento em que um detalhe, um erro, um acerto ou um lampejo individual mude o rumo de tudo e transforme essa noite em mais um capítulo marcante dessa rivalidade improvável. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 5. Atlético Goianiense e Goiás. O estádio vai se enchendo aos poucos e cada passo dos jogadores pelo túnel parece mais pesado do que o normal, porque esse é daqueles clássicos em que o ambiente decide tanto quanto a bola. E o Atlético entra em campo lidando com ausências que mexem diretamente na estrutura do meio e da defesa, obrigando a equipe a ajustar encaixes, coberturas e saídas de bola, enquanto o Goiás também chega com lacunas importantes no setor ofensivo, perdendo referências de retenção e profundidade, o que altera o ritmo de construção e faz o time depender mais de aproximações coletivas e menos de soluções individuais. O histórico recente desse confronto mostra partidas muito equilibradas, com poucas margens para erro, muita disputa no meio e jogos frequentemente decididos em detalhes como uma bola parada bem executada ou uma falha de posicionamento, criando uma memória coletiva que deixa os atletas mais cautelosos, mais atentos e menos propensos a se expor desde os primeiros minutos, como se cada um carregasse na cabeça os capítulos anteriores dessa rivalidade e soubesse exatamente onde o jogo costuma apertar. Na forma recente, o Atlético tem demonstrado mais regularidade na compactação defensiva e na ocupação de espaços, conseguindo controlar melhor os momentos sem bola,
enquanto o Goiás oscila mais, alternando atuações muito sólidas com outras em que a equipe perde intensidade ao longo do jogo, especialmente quando precisa correr atrás da bola por muito tempo, algo que pesa ainda mais quando o elenco não está completo e as opções de banco são mais limitadas. O mando de campo acrescenta uma camada extra de pressão, porque a torcida do Atlético empurra, cobra, vibra e transforma cada dividida em um evento, criando um clima que eleva a intensidade física e emocional do jogo, enquanto o Goiás precisa encontrar serenidade para não se perder nesse barulho, tentando transformar o silêncio momentâneo após um desarme ou uma troca de passes em pequenos respiros para reorganizar a equipe e recuperar o controle mental do confronto. O estilo das duas equipes também se choca de forma interessante, com o Atlético buscando mais jogo direto, intensidade nas transições e presença física nas disputas, enquanto o Goiás tenta construir desde trás, circular mais a bola e atrair o adversário para depois explorar os espaços, o que gera um contraste de ritmos que pode fazer o jogo oscilar entre momentos de muita correria e outros de mais cadência, quase como uma maré que avança e recua dentro do próprio campo. Na gestão de elenco, ambos os treinadores precisam pensar não apenas nesse clássico, mas também nos próximos compromissos da competição, dosando minutos, evitando riscos desnecessários e observando quem responde melhor à pressão de um jogo desse tamanho, porque esse tipo de confronto costuma revelar lideranças, expor fragilidades e redefinir hierarquias internas dentro do grupo. Análise final. A atmosfera que se constrói é a de um duelo de nervos, organização e resistência, em que cada desfalque pesa como uma peça fora do tabuleiro, cada ajuste vira um movimento estratégico e cada reação emocional à pressão da torcida pode alterar o equilíbrio do jogo, transformando esse clássico em uma narrativa viva de tensão crescente, onde o futebol deixa de ser apenas técnica e passa a ser também controle mental, leitura de ambiente e capacidade de sobreviver ao próprio peso do confronto. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 6. Vasco X Nova Iguaçu. O estádio começa a pulsar muito antes do apito inicial, com a torcida do Vasco ocupando cada espaço como quem empurra o time com a própria voz, enquanto o elenco entra em campo sentindo o peso dessa expectativa e, ao mesmo tempo, lidando com ausências que mudam a engrenagem do meio e da defesa, exigindo ajustes finos de posicionamento e comunicação para que o sistema continue funcionando. Enquanto o Nova Iguaçu chega com um grupo mais compacto, menos afetado por desfalques, mas também com menos margem de erro, já que cada falha costuma ser mais difícil de corrigir quando o elenco é mais curto. O histórico entre essas camisas traz memórias de confrontos em que o Vasco normalmente assumiu o controle territorial e o Nova Iguaçu respondeu com linhas baixas e transições rápidas, criando jogos em que paciência e concentração foram tão importantes quanto talento. E essa lembrança paira sobre o gramado como uma sombra silenciosa, influenciando decisões, tempos de passe e até a escolha entre arriscar ou proteger a posse em determinados momentos. Na forma recente, o Vasco tem mostrado uma equipe que tenta impor ritmo, valoriza a posse e a ocupação do campo ofensivo, mas que ainda apresenta oscilações defensivas, especialmente quando perde a bola em zonas altas e precisa recompor rapidamente, enquanto o Nova Iguaçu tem se mostrado disciplinado
competitivo e confortável em jogos de resistência, nos quais aceita sofrer pressão para depois tentar explorar os espaços deixados pelo adversário. O mando de campo pesa como um vento constante, empurrando o Vasco para a frente, aumentando a intensidade, acelerando decisões e elevando o volume de jogo, enquanto o Nova Iguaçu precisa encontrar tranquilidade dentro desse barulho, transformando cada recuperação de bola e cada falta sofrida em uma pequena pausa para reorganizar linhas, esfriar o jogo e manter a estrutura viva até o próximo ataque. O estilo das equipes cria um contraste claro, com o Vasco apostando em amplitude, circulação e presença ofensiva, e o Nova Iguaçu priorizando compactação, proteção da área e saídas rápidas, o que transforma o jogo em uma sequência de ondas, uma pressão que cresce, recua e cresce de novo, testando continuamente a paciência de quem ataca e a concentração de quem defende. Na gestão de elenco, o Vasco precisa pensar também nos jogos seguintes e no impacto físico de manter intensidade alta, enquanto o Nova Iguaçu olha para esse confronto como uma vitrine e uma oportunidade de afirmação, algo que costuma elevar o nível de entrega, foco e coragem, alimentando aquela sensação incômoda para o favorito de que sempre existe espaço para uma zebra quando a organização encontra o momento certo. Análise final. A atmosfera que se constrói é a de um duelo entre imposição e resistência, entre quem tenta escrever a história do jogo com a bola e quem tenta moldá-la com disciplina e paciência, onde cada desfalque do Vasco exige adaptação, cada resposta do Nova Iguaçu exige precisão, e cada reação emocional à pressão da torcida pode alterar o rumo da partida, transformando esse confronto em um capítulo carregado de tensão, expectativa e possibilidade até o último segundo. Essa análise foi útil para você? Então, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 7, Ipiranga e Internacional. O estádio vai ganhando vida aos poucos. O gramado ainda guarda marcas de batalhas recentes da temporada. E o ambiente já entrega que não se trata de um confronto comum. Ipiranga e Internacional chegam para esse jogo carregando contextos bem distintos, mas unidos pela mesma sensação de que cada detalhe pode mudar o rumo da noite. A torcida local empurra desde o aquecimento, enquanto o visitante sente o peso de atuar fora, onde o silêncio momentâneo costuma virar pressão em questão de segundos. O Ipiranga entra em campo sustentado por um elenco que conhece bem o próprio limite. Ao longo da competição, a equipe mostrou organização defensiva, linhas compactas e uma leitura de jogo muito clara, errar pouco e castigar quando o adversário se expõe. Os desfalques existentes mexem mais na rotação do que na estrutura, mas ainda assim exigem ajustes finos, especialmente na transição ofensiva, onde o time perde profundidade e precisa acelerar decisões para não ficar previsível. Jogar em casa, nesse contexto, não é apenas vantagem geográfica, é quase uma extensão da identidade competitiva do clube. Do outro lado, o Internacional carrega o peso natural de quem chega com mais recursos técnicos e maior cobrança. A temporada já mostrou um elenco com qualidade, mas também com oscilações evidentes, muito ligadas à gestão física e à necessidade de dividir atenções com compromissos futuros. Alguns desfalques tiram peças importantes da engrenagem, principalmente na construção pelo meio, o que força o time a buscar alternativas pelos lados e a acelerar jogadas que normalmente seriam mais trabalhadas. Essa adaptação nem sempre acontece de forma automática,
e é aí que surgem espaços para desconforto. O histórico de confrontos diretos adiciona uma camada extra de tensão. Sempre que essas equipes se encontram, o roteiro costuma fugir do óbvio. Jogos truncados, disputas intensas no meio e decisões que aparecem em lances aparentemente simples são marcas recorrentes. É aquele tipo de duelo em que o favorito entra sabendo que não pode relaxar um segundo, enquanto o outro lado se alimenta justamente dessa expectativa alheia para crescer emocionalmente. A forma recente das equipes também conta uma história interessante. O Ipiranga vem mostrando consistência dentro do seu plano, mesmo quando o resultado não aparece de forma imediata. O time sabe sofrer, sabe esperar e entende que o jogo pode mudar em um erro adversário. Já o Internacional alterna momentos de domínio com períodos de instabilidade, especialmente quando precisa propor o jogo longe de casa. Essa variação cria um cenário de imprevisibilidade que mantém o torcedor atento a cada posse. As condições climáticas entram como um personagem silencioso, mas influente. Campo mais pesado, bola correndo de forma diferente e desgaste físico acelerado tendem a favorecer quem está mais adaptado ao ambiente. Isso impacta diretamente o ritmo da partida, tornando cada pausa, cada bola parada e cada disputa aérea ainda mais relevantes no contexto geral. A arbitragem, por sua vez, costuma permitir contato, o que pode elevar o nível de intensidade e aumentar o risco de faltas em zonas perigosas. Para equipes com estilos distintos, isso exige leitura rápida, saber quando pressionar, quando recuar e, principalmente, quando não perder a cabeça. Pequenos desequilíbrios emocionais nesses jogos costumam custar caro. O estilo de jogo de cada lado desenha um contraste claro. O Ipiranga aposta na compactação, na entrega coletiva e na eficiência. O Internacional busca mais posse, troca de passes e presença ofensiva, mas precisa lidar com o risco de se expor. É nesse choque de ideias que o jogo ganha forma, como um tabuleiro em constante movimento, onde cada peça avançada pode abrir uma brecha ou fechar um caminho. A possibilidade de zebra paira no ar, exatamente por causa desse conjunto de fatores. Quando um time tecnicamente superior chega pressionado, desfalcado e fora do seu ambiente natural, enfrenta não apenas o adversário, mas também o contexto. E o futebol adora esses cenários, onde a lógica é desafiada e o improvável ganha espaço para acontecer. Análise final. Tudo se encaminha para um jogo de tensão crescente, daqueles em que o barulho da torcida se mistura ao som seco das divididas e ao silêncio breve antes de uma chance clara. O Ipiranga tenta transformar cada minuto em desgaste emocional para o adversário, enquanto o Internacional busca controlar o ambiente e impor sua qualidade mesmo com ajustes forçados. A decisão pode surgir em um detalhe, em uma bola parada, em um erro de leitura ou em um momento de inspiração isolada. É um confronto que exige paciência, inteligência e nervos firmes. Porque quando a atmosfera pesa, nem sempre vence quem parece mais forte no papel, mas quem entende melhor o jogo que está sendo jogado. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 8. Atlético Mineiro e Tombense. O clima de decisão se espalha pelo estádio antes mesmo do apito inicial, com arquibancadas pulsando e uma expectativa que cresce a cada toque na bola durante o aquecimento.
Atlético Mineiro e Tombense se encontram em um jogo que carrega mais camadas do que aparenta à primeira vista, misturando tradição, ambição e a necessidade constante de administrar um elenco ao longo da temporada. O mando de campo pesa, não apenas pelo apoio da torcida, mas pela familiaridade com o ambiente, com o gramado e com o ritmo que costuma ser imposto desde os minutos iniciais. O Atlético Mineiro chega com um elenco robusto, mas que ao longo da competição já precisou lidar com ajustes importantes. Os desfalques existentes não são apenas ausências pontuais. Eles mexem em engrenagens específicas, especialmente na dinâmica do meio e na intensidade da marcação alta. Isso exige uma leitura de jogo mais paciente, algo que nem sempre combina com a ansiedade natural de atuar em casa. A gestão de elenco se torna fundamental, principalmente pensando nos próximos compromissos, onde o desgaste acumulado cobra seu preço e obriga o treinador a equilibrar força máxima e preservação. O Tombense, por sua vez, entra em campo carregando aquela postura de quem sabe que cada jogo contra um adversário mais poderoso é uma oportunidade rara. O elenco é mais enxuto, as alternativas no banco são limitadas, mas a organização tática costuma ser o grande diferencial. Os desfalques impactam diretamente a capacidade de manter intensidade por todo o jogo, o que faz o time adotar uma estratégia mais reativa, com linhas compactas e foco absoluto em reduzir espaços. Fora de casa, essa abordagem ganha ainda mais importância, transformando cada desarme em um pequeno alívio coletivo. Quando se olha para o histórico de confrontos diretos, percebe-se que o Tombense nunca encarou esses jogos como mero figurante. Há um padrão de enfrentamento duro, com partidas travadas, ritmo quebrado e decisões que surgem em detalhes. Para o Atlético Mineiro, isso serve como alerta constante de que não basta ter a bola, é preciso saber o que fazer com ela. Para o Tombense, é combustível emocional, a sensação de que já esteve ali antes e sabe como sobreviver à pressão. A forma recente das equipes ajuda a entender o momento psicológico. O Atlético Mineiro alterna exibições de domínio com momentos de desconforto quando o adversário consegue resistir aos primeiros ataques. Já o Tombense vem mostrando resiliência, mesmo quando os resultados não são ideais, mantendo um padrão competitivo que dificulta a vida de quem enfrenta. Essa diferença de contexto cria um contraste interessante entre quem precisa propor e quem se sente confortável em esperar. As condições climáticas podem parecer um detalhe secundário, mas influenciam diretamente o andamento do jogo. Um campo mais pesado ou uma noite mais abafada tende a diminuir a velocidade da bola e aumentar o desgaste físico, favorecendo quem sabe administrar o tempo e quebrar o ritmo. Isso dialoga diretamente com o estilo mais cadenciado do Tombense e desafia o Atlético Mineiro a encontrar soluções além da intensidade pura. A arbitragem costuma permitir contato, o que eleva o nível de disputa e exige inteligência emocional. Em jogos assim, faltas mal calculadas e reclamações excessivas podem mudar o cenário rapidamente. Para um time que ataca mais, o risco está em se frustrar. Para quem defende, o desafio é manter a concentração sem ultrapassar o limite. O estilo de jogo das equipes deixa claro o choque de ideias. O Atlético Mineiro busca amplitude, circulação de bola e presença constante no campo ofensivo. O Tombense aposta em compactação, leitura defensiva e saídas rápidas, quase como um boxeador que espera o momento certo para contra-atacar. Essa dinâmica cria uma narrativa de tensão contínua,
onde cada avanço pode ser decisivo ou fatal. A possibilidade de zebra surge justamente dessa combinação de fatores. Quando um time tecnicamente superior enfrenta um adversário organizado, motivado e sem grandes obrigações, o jogo ganha contornos imprevisíveis. O futebol se alimenta dessas noites em que o silêncio antecede um lance inesperado e a torcida prende a respiração antes de reagir. Análise final. Tudo indica um jogo em que a emoção cresce de forma gradual, com o Atlético Mineiro tentando impor seu ritmo e o Tombense resistindo como quem constrói uma muralha tijolo por tijolo. A pressão da torcida, o peso do mando de campo, os ajustes forçados pelos desfalques e a gestão de elenco se entrelaçam em uma narrativa de paciência contra urgência. A decisão pode surgir em um detalhe isolado, em uma bola parada, em um erro mínimo ou em um lampejo individual, daqueles que fazem o estádio explodir ou silenciar por alguns segundos eternos. Essa análise foi útil para você? Então, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 9. Figueirense e Avaí. O estádio vai se enchendo lentamente e o clima já entrega que esse jogo carrega mais do que simples pontos em disputa. Figueirense e Avaí se encontram em um cenário onde cada dividida ecoa mais forte, cada erro pesa mais, e cada acerto pode mudar o humor das arquibancadas. A rivalidade histórica transforma o ambiente em algo quase palpável, com a torcida criando uma atmosfera que mistura expectativa, nervosismo e aquela sensação de que o jogo começa muito antes do apito inicial. O Figueirense chega com um elenco que precisou se adaptar ao longo da temporada, convivendo com desfalques que mexeram diretamente na estrutura do time. Algumas ausências afetaram a consistência defensiva e a saída de bola, forçando ajustes constantes e exigindo maior concentração coletiva. Jogando em casa, o time costuma compensar essas limitações com intensidade e entrega, usando o apoio da torcida como combustível para pressionar e reduzir o espaço do adversário. A gestão do elenco se torna ainda mais delicada diante da sequência de jogos, onde o desgaste físico e emocional começa a aparecer. O Avaí, por outro lado, apresenta um grupo mais habituado a lidar com esse tipo de confronto, mas que também sente o impacto de desfalques importantes. As ausências afetam especialmente a fluidez ofensiva e a capacidade de controlar o ritmo do jogo. Fora de casa, o time precisa ser mais pragmático, escolhendo melhor os momentos de acelerar e de recuar. A experiência de alguns jogadores ajuda a manter o equilíbrio, mas o contexto exige atenção constante para não ser engolido pela pressão inicial. O histórico de confrontos diretos adiciona uma camada extra de tensão. Esses jogos raramente seguem um roteiro previsível. Normalmente são partidas truncadas, com poucas concessões e decisões que surgem em lances isolados. Para o Figueirense, enfrentar o rival em casa é uma oportunidade de afirmação. Para o Avaí, é um teste de maturidade, que exigem frieza mesmo quando o ambiente parece hostil. A forma recente das equipes mostra caminhos distintos, mas igualmente instáveis. O Figueirense alterna bons momentos de intensidade com quedas de rendimento, especialmente quando precisa sustentar o ritmo por todo o jogo. O Avaí demonstra maior controle em certos trechos, mas sofre quando perde o domínio territorial. Esse contraste cria um jogo de xadrez emocional, onde cada ajuste pode mudar completamente o panorama. As condições climáticas entram como um fator silencioso, porém decisivo. Um gramado mais pesado ou uma noite mais abafada tende a diminuir a velocidade do jogo,
favorecendo quem erra menos e administra melhor o tempo. Isso pode transformar o confronto em uma batalha de paciência, onde a torcida prende a respiração a cada bola parada ou contra-ataque rápido. A arbitragem costuma permitir contato, o que aumenta a intensidade e exige controle emocional. Em clássicos assim, pequenas faltas se acumulam, discussões surgem e o jogo pode ganhar contornos ainda mais tensos. Saber lidar com esse cenário é tão importante quanto qualquer ajuste tático. O estilo de jogo das equipes reforça a sensação de duelo equilibrado. O Figueirense aposta em compactação, entrega física e transições rápidas. O Avaí busca mais controle, circulação de bola e organização, tentando esfriar o ambiente quando necessário. Esse choque de propostas cria uma narrativa envolvente, como duas forças tentando impor seu ritmo em um espaço cada vez mais apertado. A possibilidade de zebra sempre ronda esse tipo de confronto. Quando rivalidade, pressão de torcida e desfalques se misturam, o jogo ganha vida própria. O futebol gosta desses cenários, onde o improvável encontra espaço e a lógica é testada a cada minuto. Análise final. Tudo aponta para um jogo carregado de emoção, onde o som das arquibancadas se mistura ao impacto das divididas e aos momentos de silêncio antes de uma chance clara. O Figueirense tenta transformar o mando de campo em vantagem psicológica, enquanto o Avaí busca sobreviver aos momentos de pressão e impor sua experiência. Os ajustes forçados pelos desfalques, a gestão do elenco pensando nos próximos jogos e o peso da rivalidade constroem um ambiente de decisão iminente, em que um detalhe pode definir o rumo da noite. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 10. Fortaleza e Maracanã. A arquibancada pulsa, o som ecoa pelo estádio e a sensação é de que o jogo começa muito antes da bola rolar. Fortaleza e Maracanã entram em campos cercados por expectativas distintas, mas unidos pela mesma atmosfera de tensão que só o futebol proporciona. O mando de campo cria um cenário onde cada toque na bola é acompanhado por reações imediatas da torcida, transformando o ambiente em um elemento ativo da partida. O Fortaleza chega sustentado por um elenco mais encorpado, mas que ao longo da temporada precisou lidar com ajustes importantes por conta de desfalques pontuais. Algumas ausências impactam diretamente a intensidade pelos lados e a capacidade de pressão alta, exigindo variações táticas e maior controle emocional. A gestão de elenco se torna um ponto-chave, especialmente diante da sequência de compromissos, o que pode influenciar escolhas e ritmo durante o jogo. O Maracanã, por sua vez, encara esse confronto como um daqueles momentos que marcam uma temporada inteira. O elenco é mais curto e os desfalques pesam de forma mais evidente, sobretudo na sustentação física ao longo do jogo. A proposta costuma ser clara: organização defensiva, linhas compactas e aproveitamento máximo de cada oportunidade. Fora de casa, essa postura ganha contornos ainda mais cautelosos, quase como quem entra em um território hostil, sabendo que cada erro pode ser decisivo. O histórico de confrontos diretos não traz excesso de capítulos, mas cada encontro deixa lições importantes. Normalmente são jogos em que o favorito precisa provar isso dentro de campo, enfrentando resistência e um adversário disposto a competir em cada metro do gramado. Para o Fortaleza, isso representa o desafio de transformar controle em vantagem real. Para o Maracanã, é a chance de repetir estratégias que já causaram desconforto em situações semelhantes. A forma recente das equipes
ajuda a desenhar o cenário emocional. O Fortaleza alterna momentos de domínio com fases de menor intensidade, especialmente quando o adversário se fecha bem. Já o Maracanã vem mostrando capacidade de competir mesmo sob pressão, ainda que nem sempre consiga sustentar esse nível até o fim. Esse contraste cria um jogo de paciência contra sobrevivência, onde o tempo parece passar mais devagar a cada minuto. As condições climáticas entram como um detalhe silencioso, mas influente. Um campo mais pesado ou uma noite mais abafada tende a reduzir a velocidade do jogo e aumentar o desgaste, favorecendo quem sabe administrar melhor o ritmo. Isso exige leitura constante, principalmente nos momentos em que o jogo parece travado, e qualquer aceleração pode surpreender. A arbitragem costuma permitir contato, o que aumenta a intensidade das disputas e exige inteligência emocional. Em jogos assim, pequenas faltas se acumulam, discussões surgem e o clima esquenta rapidamente. Saber lidar com esse ambiente é fundamental para não transformar ansiedade em erro. O estilo de jogo das equipes reforça o contraste. O Fortaleza busca posse, amplitude e presença constante no campo ofensivo, tentando empurrar o adversário para trás. O Maracanã aposta na disciplina tática, na compactação e em saídas rápidas, como quem espera o momento exato para atacar. Esse choque de ideias constrói uma narrativa de tensão contínua, onde cada avanço pode ser o início de algo maior. A possibilidade de zebra surge naturalmente nesse contexto. Quando um time chega com a obrigação e o outro com a coragem de desafiar, o futebol encontra espaço para o inesperado. O silêncio antes de um contra-ataque, o suspiro coletivo da torcida e a explosão após um lance decisivo fazem parte desse roteiro imprevisível. Análise final. O jogo se desenha como uma história de pressão contra resistência, com o Fortaleza tentando transformar o mando de campo em domínio psicológico e o Maracanã buscando sobreviver aos momentos mais intensos para crescer no silêncio. Os desfalques, a gestão de elenco e o peso do ambiente criam uma atmosfera de decisão iminente, onde cada detalhe ganha proporções maiores. É aquele tipo de confronto em que o estádio parece respirar junto com a bola, e a emoção cresce até o limite, pronta para explodir a qualquer instante. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 11, Náutico e Sport. A atmosfera do estádio já carrega eletricidade antes mesmo da bola rolar, com arquibancadas vibrando e uma rivalidade que transforma cada olhar em desafio. Náutico e Sport se encaram em um jogo onde o contexto pesa tanto quanto a técnica, e cada detalhe ganha dimensão maior por causa da história que envolve esse confronto. O mando de campo influencia não apenas pelo apoio da torcida, mas pela pressão constante que empurra, cobra e reage a cada movimento dentro das 4 linhas. O Náutico chega para esse jogo lidando com ajustes importantes no elenco ao longo da temporada. Os desfalques afetam especialmente a consistência do meio e a capacidade de sustentar intensidade durante todo o confronto, o que obriga o time a ser mais criterioso na construção das jogadas. Em casa, a equipe costuma se apoiar na entrega coletiva e na leitura emocional do jogo, transformando o apoio das arquibancadas em combustível para pressionar e encurtar espaços, mesmo quando o desgaste começa a aparecer. O Sport, por outro lado, entra em campo com um elenco mais profundo, mas também impactado por ausências que exigem gestão cuidadosa.
Algumas peças fazem falta na dinâmica ofensiva e na recomposição defensiva, o que altera o equilíbrio natural do time. Fora de casa, a postura tende a ser mais controlada, buscando esfriar o ambiente nos primeiros minutos e escolher com cautela os momentos de acelerar, sabendo que a rivalidade torna qualquer erro mais barulhento. O histórico de confrontos diretos adiciona uma camada emocional difícil de ignorar. Esses jogos raramente são tranquilos e quase sempre são decididos em lances de tensão máxima, onde a bola parece mais pesada e o tempo passa mais devagar. Para o Náutico, enfrentar o rival diante da própria torcida representa a afirmação e resistência. Para o Sport, é um teste de maturidade e capacidade de lidar com hostilidade sem perder a identidade. A forma recente das equipes mostra caminhos distintos, mas igualmente desafiadores. O Náutico alterna momentos de intensidade alta com quedas de ritmo, especialmente quando precisa reagir a um cenário adverso. O Sport demonstra maior controle em trechos do jogo, mas sente dificuldades quando o confronto se torna físico e emocional. Esse contraste cria uma narrativa de equilíbrio instável, onde qualquer mudança de postura pode redefinir o andamento da partida. As condições climáticas também entram como fator silencioso, mas decisivo. Um gramado mais pesado ou uma noite abafada tende a aumentar o desgaste e diminuir a velocidade do jogo, favorecendo quem administra melhor o tempo e mantém concentração. Em um clássico assim, cada pausa, cada bola parada e cada disputa aérea carregam um peso extra. A arbitragem costuma permitir contato, o que eleva o nível de disputa e exige controle emocional absoluto. Em jogos de rivalidade, o limite entre intensidade e excesso é tênue, e saber lidar com isso pode ser determinante para manter o foco no plano de jogo. Reclamações, faltas desnecessárias e perda de concentração costumam mudar o clima rapidamente. O estilo de jogo das equipes reforça o clima de confronto direto. O Náutico aposta em compactação, entrega e transições rápidas, tentando usar o ambiente a seu favor. O Sport busca mais organização, circulação de bola e presença ofensiva gradual, tentando impor ritmo mesmo sob pressão. Esse choque de propostas cria uma sensação constante de que o jogo está prestes a virar a qualquer momento. A possibilidade de zebra surge naturalmente em um cenário como esse. Quando rivalidade, torcida, desfalques e gestão de elenco se misturam, o futebol encontra espaço para o inesperado. O silêncio antes de um lance perigoso, o grito preso na garganta e a explosão repentina fazem parte do roteiro que só um clássico consegue escrever. Análise final. O jogo se desenha como uma batalha emocional e estratégica, em que o Náutico tenta transformar o mando de campo em vantagem psicológica, enquanto o Sport busca controlar o ambiente e impor sua experiência mesmo fora de casa. Os desfalques, a forma recente e a necessidade de administrar o elenco se entrelaçam em uma atmosfera de decisão iminente, onde cada detalhe ganha proporção gigante. É um confronto que cresce em tensão a cada minuto, com o estádio respirando junto com a bola e a sensação constante de que qualquer lance pode mudar tudo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 12. Bragantino e Botafogo. O estádio respira expectativa, com o som da torcida ecoando e criando uma sensação de pressão constante desde o aquecimento. Bragantino e Botafogo SP entram em campo
carregando realidades diferentes, mas conectadas por um mesmo cenário de tensão competitiva. O mando de campo influencia diretamente o ritmo do jogo, transformando cada avanço ofensivo em um teste emocional para quem precisa suportar o ambiente adverso. O Bragantino chega com um elenco que, ao longo da competição, mostrou intensidade e capacidade de impor ritmo, mas que também precisou lidar com desfalques relevantes. Algumas ausências afetam a rotação no meio e a agressividade na marcação alta, exigindo ajustes na forma de pressionar e na ocupação dos espaços. A gestão de elenco se torna peça-chave, especialmente pensando nos próximos jogos, o que pode interferir na escolha do ritmo e na dosagem de esforço durante a partida. O Botafogo SP encara esse jogo com uma postura de cautela e foco coletivo. O elenco mais enxuto sente de forma mais direta o impacto dos desfalques, principalmente na sustentação física e na manutenção da organização ao longo do confronto. Fora de casa, o time costuma adotar linhas mais compactas e valorizar cada recuperação de bola como um pequeno triunfo, buscando transformar momentos isolados em oportunidades reais. O histórico de confrontos diretos não apresenta muitos capítulos, mas sempre traz jogos disputados e pouco previsíveis. Normalmente são partidas em que o controle territorial nem sempre reflete domínio real, e onde decisões surgem em lances específicos. Esse contexto reforça a necessidade de atenção máxima desde o início, pois qualquer desconcentração pode mudar completamente o cenário. A forma recente das equipes ajuda a desenhar o clima do jogo. O Bragantino alterna momentos de pressão intensa com fases de menor fluidez quando encontra adversários bem organizados defensivamente. O Botafogo SP, por sua vez, demonstra resiliência, mesmo quando passa longos períodos sem a bola, mantendo a disciplina tática como principal arma para sobreviver aos momentos mais difíceis. As condições climáticas entram como um fator silencioso, mas influente. Um gramado mais pesado ou uma noite mais abafada tende a reduzir a velocidade das jogadas e aumentar o desgaste, favorecendo quem administra melhor o tempo e escolhe com cuidado quando acelerar. Isso transforma cada pausa e cada bola parada em momentos estratégicos dentro do jogo. A arbitragem costuma permitir contato, o que eleva o nível de disputa e exige controle emocional. Em partidas assim, pequenas faltas se acumulam, o jogo fica truncado e a paciência passa a ser tão importante quanto a técnica. Saber lidar com esse ambiente é essencial para manter o plano de jogo vivo até o fim. O estilo de jogo das equipes evidencia o contraste de propostas. O Bragantino busca intensidade, pressão constante e ocupação ofensiva, tentando empurrar o adversário para trás. O Botafogo SP aposta em compactação, leitura defensiva e saídas rápidas, esperando o momento certo para surpreender. Esse choque cria uma narrativa de tensão contínua, como um duelo de resistência contra insistência. A possibilidade de zebra se constrói exatamente nesse cenário. Quando um time entra com a obrigação e o outro com a missão de resistir, o futebol abre espaço para o inesperado. O silêncio que antecede um contra-ataque, a respiração presa da torcida e a explosão repentina fazem parte desse roteiro imprevisível. Análise final. O jogo se desenha como uma batalha de controle emocional e ajuste tático, com o Bragantino tentando transformar o mando de campo em domínio psicológico e o Botafogo SP buscando sobreviver aos momentos de maior pressão
para crescer nos espaços que surgirem. Os desfalques, a gestão de elenco e a sequência de jogos aumentam a complexidade do confronto, criando uma atmosfera de decisão iminente, onde cada detalhe ganha peso e a emoção cresce a cada minuto. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 13, Sampaio Corrêa e Botafogo. O ambiente se transforma à medida que a torcida ocupa as arquibancadas, criando uma moldura de expectativa que envolve cada movimento no gramado. Sampaio Corrêa RJ e Botafogo RJ entram em cena com realidades distintas, mas conectadas por um mesmo fio de tensão competitiva. O mando de campo influencia o ritmo emocional do jogo, com o time da casa tentando usar cada reação da torcida como impulso, enquanto o visitante busca impor serenidade em meio ao barulho. O Sampaio Corrêa RJ chega para esse jogo após uma sequência em que o elenco precisou se reinventar. Os desfalques impactaram setores específicos, especialmente na consistência defensiva e na capacidade de sustentar intensidade por longos períodos. Isso obrigou a equipe a ajustar posicionamentos e a valorizar ainda mais o jogo coletivo. Em casa, o time costuma crescer na entrega, transformando cada dividida em um recado claro de que o jogo será disputado até o limite. O Botafogo RJ aparece com um elenco mais profundo, mas que também sente o peso das ausências ao longo da temporada. Alguns desfalques mexem na fluidez ofensiva e na dinâmica do meio, exigindo maior paciência na construção das jogadas. Fora de casa, a equipe tende a administrar melhor o ritmo, alternando momentos de controle com pausas estratégicas para esfriar o ambiente e evitar que a pressão se transforme em desorganização. O histórico de confrontos diretos entre essas equipes carrega sempre um componente de imprevisibilidade. São jogos em que o favoritismo teórico precisa ser confirmado dentro de campo, enfrentando resistência, intensidade e um adversário disposto a competir em cada metro. Para o Sampaio Corrêa RJ, esses encontros representam a chance de desafiar expectativas. Para o Botafogo RJ, funcionam como testes de maturidade e capacidade de adaptação. A forma recente ajuda a entender o estado emocional de cada lado. O Sampaio Corrêa RJ alterna bons momentos de intensidade com quedas naturais de rendimento, especialmente quando o jogo exige controle prolongado. O Botafogo RJ demonstra maior estabilidade em alguns trechos, mas encontra dificuldades quando o confronto se torna mais físico e emocional. Esse contraste cria uma narrativa de paciência contra resistência, mantendo o jogo em constante ebulição. As condições climáticas entram como um elemento silencioso, mas determinante. Um gramado mais pesado ou uma noite mais abafada tende a reduzir a velocidade da bola e aumentar o desgaste, favorecendo quem sabe administrar melhor o tempo. Nessas circunstâncias, cada bola parada e cada pausa ganham importância estratégica, como pequenas batalhas dentro da guerra maior. A arbitragem, ao permitir contato, contribui para um jogo mais intenso e disputado. Isso exige controle emocional absoluto, especialmente em momentos de pressão. Em partidas assim, uma falta mal calculada ou uma reclamação excessiva pode mudar completamente o clima, transformando tensão em instabilidade. O estilo de jogo das equipes evidencia um choque claro de propostas. O Sampaio Corrêa RJ aposta em compactação, entrega física e transições rápidas, tentando surpreender nos espaços deixados. O Botafogo RJ busca mais posse, circulação de bola e presença ofensiva organizada, tentando impor sua identidade mesmo fora de casa.
Esse embate cria uma sensação constante de que o jogo está à beira de um momento decisivo. A possibilidade de zebra surge justamente desse equilíbrio emocional instável. Quando um time entra pressionado por expectativa e o outro impulsionado pela coragem de desafiar, o futebol abre espaço para o inesperado. O silêncio antes de um contra-ataque, o suspiro coletivo da torcida e a explosão repentina fazem parte desse roteiro imprevisível. Análise final. O jogo se desenha como uma história de tensão crescente, com o Sampaio Corrêa RJ tentando transformar o mando de campo em energia competitiva e o Botafogo RJ buscando controlar o ambiente com experiência e gestão de elenco. Os desfalques, a forma recente e a necessidade de administrar esforços se entrelaçam em um cenário de decisão iminente, onde cada detalhe ganha peso e a emoção cresce a cada minuto, como se o estádio respirasse junto com a bola. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 14. Guarani e Santos. O estádio vibra com uma expectativa que cresce a cada minuto, como se o ar ficasse mais denso antes do apito inicial. Guarani e Santos se encontram em um jogo que carrega tradição, contraste de realidades e uma carga emocional que transforma cada detalhe em fator decisivo. O mando de campo cria um cenário em que o som da torcida interfere no ritmo, empurra o time da casa e desafia o visitante a manter a calma em meio à pressão constante. O Guarani chega para esse jogo após uma sequência em que o elenco precisou se adaptar a desfalques que mexeram diretamente na estrutura coletiva. As ausências exigiram ajustes na proteção defensiva e na transição entre os setores, tornando o time mais dependente de organização e entrega. Em casa, a equipe costuma crescer emocionalmente, usando a proximidade da torcida como combustível para competir em intensidade máxima, mesmo quando o desgaste aparece ao longo do jogo. O Santos entra em campo com um elenco mais qualificado tecnicamente, mas que também enfrenta desafios importantes na gestão de grupo. Os desfalques impactam a fluidez ofensiva e a capacidade de controlar o meio, obrigando o time a buscar soluções alternativas e a dosar esforços pensando nos próximos compromissos. Fora de casa, a postura tende a ser mais estratégica, com momentos de controle intercalados por pausas que buscam esfriar o ambiente adverso. O histórico de confrontos diretos entre essas equipes carrega capítulos marcados por equilíbrio e imprevisibilidade. São jogos em que a camisa pesa, mas não decide sozinha, e onde o time teoricamente mais forte precisa provar isso dentro de campo. Para o Guarani, enfrentar um adversário tradicional é a chance de se afirmar. Para o Santos, é um teste de maturidade e capacidade de lidar com resistência e pressão. A forma recente das equipes ajuda a entender o momento psicológico do confronto. O Guarani alterna atuações de alta intensidade com momentos de queda de ritmo, especialmente quando precisa sustentar o jogo por mais tempo. O Santos demonstra maior controle em certos trechos, mas sente dificuldades quando o duelo se torna mais físico e fragmentado. Esse contraste cria uma narrativa de tensão constante, em que o jogo pode mudar de direção a qualquer instante. As condições climáticas entram como um elemento silencioso, mas influente. Um gramado mais pesado ou uma noite mais abafada tende a reduzir a velocidade da bola e aumentar o desgaste físico, favorecendo quem administra melhor o tempo e escolhe com cuidado quando acelerar. Nessas situações, cada bola parada e cada pausa ganham peso estratégico. A arbitragem, ao permitir contato, contribui para um jogo mais intenso e disputado,
Isso exige controle emocional absoluto, principalmente em momentos de pressão. Faltas desnecessárias, reclamações e perda de concentração costumam alterar o clima rapidamente, transformando equilíbrio em instabilidade. O estilo de jogo das equipes evidencia um choque claro de propostas. O Guarani aposta em compactação, intensidade e transições rápidas, tentando explorar erros e espaços deixados pelo adversário. O Santos busca mais posse, circulação de bola e presença ofensiva organizada, tentando impor sua identidade mesmo fora de casa. Esse embate cria uma atmosfera de duelo estratégico, como duas ideias colidindo em alta velocidade. A possibilidade de zebra surge naturalmente nesse contexto. Quando um time entra pressionado pela expectativa e o outro impulsionado pela coragem de desafiar, o futebol abre espaço para o inesperado. O silêncio antes de um contra-ataque, o suspiro coletivo da torcida e a explosão repentina fazem parte do roteiro que só jogos assim conseguem entregar. A análise final. O jogo se desenha como uma história de tensão crescente, com o Guarani tentando transformar o mando de campo em energia competitiva e o Santos buscando controlar o ambiente com técnica e gestão de elenco. Os desfalques, a forma recente e a necessidade de administrar esforços se entrelaçam em um cenário de decisão iminente, onde cada detalhe ganha proporção maior e a emoção cresce a cada minuto, como se o estádio respirasse junto com a bola. Essa análise foi útil para você? Então, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like.